Fala, minhas queridas e meus queridos, eu sou Riba Frota e esse é o meu canal, o nosso canal de panificação e confeitaria. No vídeo de hoje, brigadeiro. Bora aprender? Fala, minhas queridas e meus queridos, Riba Frota na área e esse agora é o novo canal do Riba Frota. Para que você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E, gente, para quem acompanhou aí o canal, esteve conosco esse tempo todo e até mesmo nesse momento que a gente teve aí de pausa, ó, um abraço bem arrochado e o meu muito obrigado, gente, por ter dado apoio, por ter acompanhado aí os conteúdos que a gente já tinha postado. Foi por vocês que a gente teve força aqui de retomar o canal, tá? Com esse novo formato, enfim, a gente vai tentando aqui várias coisas para levar o melhor conteúdo até vocês, tá? O meu muito obrigado mesmo de coração. E ó, como vocês viram aí a receita de hoje, brigadeiro de chocolate, né? O brigadeiro tradicional. E antes da gente já ir direto para a receita, vamos falar alguns pontos aqui que a gente precisa saber, tá? Primeiro ponto, a receita que tem aí embaixo, gente, ela vai estar tanto em pesos exatos para quem quer fazer essa receita para gerar uma grana, como vai ter também a receita em medidas de colher, xícara, né, caixa, lata, enfim. A partir de hoje todas as receitas vão ser assim, para quem também quer fazer só para curtir em casa, comer um excelente brigadeiro, tá? Porque aqui o importante é a técnica, tá? E aí você pode também fazer em casa só mesmo para saborear um excelente produto. Beleza? Então eu tenho aqui esses três ingredientes: leite condensado, creme de leite e a margarina ou manteiga, que é a base do brigadeiro, tá, gente? E a partir desses três ingredientes aqui, você consegue fazer brigadeiro de absolutamente tudo que você quiser. É simplesmente criatividade, tá, meu povo? Então você pode fazer aí um brigadeiro de coco, acrescentando coco, um brigadeiro de creme de avelã, acrescentando creme de avelã, de doce de leite, enfim, fica aí a sua imaginação para poder guiar o que você vai fazer, tá? Nesse brigadeiro aqui tradicional que a gente vai fazer de chocolate, eu estou utilizando cacau, tá, gente? Cacau em pó 100%. Por quê? Ultimamente eu venho preferindo utilizar por conta do sabor, o resultado que entrega de sabor, cor, aroma, enfim. Como também por questão de preço. Mas, Ribamar, cacau é mais caro do que chocolate em pó. Mas a quantidade aplicada é menor. Só para vocês terem ideia, eu tenho aqui 15 gramas de cacau. Se eu fosse utilizar o chocolate em pó 50%, eu teria que utilizar 40 gramas para atingir um resultado semelhante, tá? E mesmo com esses 15 gramas ele ainda vai ficar bem intenso, tá? Eu dou até uma dica aí, quem quiser fazer mais puxado pro ao leite, tu reduz aí para 10, tá? 10 gramas eu acho que já dá um resultado bacana, certo? E se você quiser entender melhor sobre essa questão de cacau, chocolate em pó 50%, 32%, e achocolatado, que por favor, gente, não utilizem achocolatado para receita. Achocolatado é maravilhoso para você colocar no leite quente ou gelado e tomar, beleza? Então comenta aqui embaixo, Ribamar, eu quero o vídeo do cacau em pó, que aí eu faço um conteúdo só mesmo para explicar como eu fiz aqui no vídeo sobre fermento, e aí eu explico bem direitinho para vocês, tá? Sobre o cacau. Então comenta aqui embaixo, Ribamar, eu quero o vídeo do cacau. E se você tiver curiosidade também para saber sobre chocolate, o que é uma cobertura fracionada, o que é um chocolate nobre, o que é um chocolate de origem, comenta aqui embaixo também, Ribamar, eu quero também o vídeo de chocolate, certo? Que eu trago esses conteúdos para vocês. E dessa receita aqui, gente, eu vou fazer aquela parte que eu combinei com vocês, que é falar sobre precificação. Então eu vou fazer um vídeo sobre ficha técnica e vou fazer um vídeo também sobre precificação com essa receita aqui, para fazer tipo uma trilogia, certo? Então vamos lá, outro ponto que a gente precisa saber quando se trata de brigadeiro. Gente, panela. Eu estou utilizando aqui a panela de alumínio batido, uma panela grossa, tá? Por quê? Porque com uma panela fininha, o que que vai acontecer? Vai queimar muito rápido o teu brigadeiro e tu não vai conseguir dar o ponto e vai queimar, ninguém quer brigadeiro queimar, certo? Já com a panela mais grossa, não, tá? E gente, eu sou apaixonado por panela de alumínio batido, tá? Eu prefiro mais do que as panelas inox. Enquanto uma panela daquela, que nem essa daqui de inox, vai custar R$250, essa daqui me custou R$75. Aí vai variar aí a média de preço de local para local.
mas não chega nem a 100, tá, gente? Isso aqui fica pro neto, pro bisneto, pro tataraneto, porque dura muito, tá? Então eu prefiro trabalhar com panela mais grossa e a de alumínio, tá? Por que panela mais grossa, Ribamar? Porque no brigadeiro eu não trabalho com tempo, eu trabalho com temperatura. Como assim, Ribamar? O que vai dar o ponto correto do meu brigadeiro não é o tempo que eu passo com ele lá no fogo, e sim a temperatura que eu vou atingir. No leite condensado, 60% do peso dele é açúcar, gente. Então não adianta você deixar muito tempo de fogo, porque vai dar aquela característica de puxa-puxa. E eu quero um brigadeiro macio, na hora que eu morder, ele me dá uma textura muito boa aqui na minha boca. Então não é tempo de cozimento, e sim temperatura que eu atingo. Vocês vão ver que eu vou fazer ali e rapidinho eu vou conseguir chegar no ponto ideal. A 5, 10 minutinhos no máximo, com o fogo alto. Então eu vou juntar aqui os ingredientes, colocar na panela, dar uma mexida e vou levar para o fogo. Beleza? Beleza? Como eu falei, fogo alto, tá, gente? Vou colocar aqui a panela. E aí o seguinte, com relação a essa questão aqui do mexer, tá? A gente vai simplesmente ter o cuidado de mexer nas laterais, pegando principalmente aqui o cantinho, tá, gente? E eu esqueci de falar, é mais indicado a espátula de silicone, porque ela raspa toda a superfície lá da panela, certo? Então eu vou trabalhar aqui, ó, lateral, total da panela e no meio, ó, certo? E o outro ponto também, quando ele estiver fervendo, gente, eu não preciso me desesperar e mexer rápido, tá? Porque tem muita gente que faz isso com medo de se queimar. E é aí que você se queima, tá? O ideal é que você mexa aqui, ó, lentamente, movimentos circulares, pode ir e voltar tranquilamente, certo? E você vai dando aqui o ponto, tá? Eu vou acelerar, lógico, o vídeo para que vocês não se cansem aqui olhando, e depois eu volto aqui quando ele já estiver quase no ponto. Mas aqui vai ser chegar no ponto correto, eu já vou retirar e colocar ali na bancada, certo? Então aqui, ó, mexeu no canto lateral, mexeu no meio, certo? Gente, aí olha só, ele começou a ferver, ficou mais intenso, já começou a engrossar, é que a gente começa a se desesperar. E, gente, não precisa ficar com medo, não precisa ter pressa, ficar aperreado, como a gente fala aqui no Ceará, não, tá? O que vocês têm que entender aqui? Você, quando ele chegar nesse ponto que você passa aqui a espátula e ele demora a se unir, é onde você vai testar aqui e começar a testar o ponto do brigadeiro, tá? Como é que eu faço esse teste, Ribamar? Você tá aqui mexendo, você vai virar. Você viu que ele escorreu, né? Ele soltou aqui da panela, mas ele desceu como se fosse uma cascata. Ele tem que descer um bloco inteiro, tá, gente? Então aqui ainda não está no ponto correto de enrolar. Ó, gente, vamos lá, ó. Agora a gente conseguiu chegar no ponto que a gente queria, tá? Que é o quê? Eu vou virar a panela e esse brigadeiro solta todo, ó. Vocês estão vendo, ó? Ele não cai mais com aquele aspecto de cascata. Ele cai todo de uma vez, ó. Tá vendo, ó? Então aqui é o ponto que a gente quer do nosso brigadeiro, certo? Então vamos levar para ali e colocar ele para esfriar. Gente, nosso brigadeiro já deu o ponto e eu vou utilizar aqui a minha pedra. Essa pedra não é mármore, tá, gente? É granito, certo? Então eu vou utilizar aqui a minha pedra de granito para poder esfriar o meu brigadeiro. Vou untar aqui, tá, com um pouco de margarina. Vou pegar lá o meu brigadeiro. Vocês vão ver aqui que ele já vai estar bem consistente, ó. Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui o plástico filme. E nós vamos cobrir, tá? Para que ele possa esfriar. Por que o plástico filme, Ribamar, não colocar dentro de um depósito? Porque o plástico filme aqui em contato com o brigadeiro, tá, gente? Ele vai fazer com que o brigadeiro esfrie. Ele não vai criar umidade em cima do meu brigadeiro, que tá super intenso, tá, gente? Aqui.
E ele não vai criar aquela película, né, que fica em volta do brigadeiro, e nem vai criar umidade. Então eu vou deixar aqui o meu brigadeiro esfriando e não vai ter perigo nenhum de alterar a textura dele, tá? E vamos a alguns pontos. Quanto tempo eu tenho que deixar o meu brigadeiro esfriar? Gente, é interessante que você deixe um mínimo de 4 horas para que ele se estabilize totalmente a temperatura. Em locais mais quentes, é interessante que você espere até 6 horas. Então é super importante que você nunca pegue uma encomenda de brigadeiro para entregar no mesmo dia. Você sempre vai trabalhar com 24 horas para poder você fazer hoje e entregar amanhã, tá? Para o teu brigadeiro ter bastante tempo de descanso. Ribamar, eu posso colocar na geladeira? Eu, Ribamar, não aconselho que você faça isso, porque a gente tem que entender que o alimento ele vai se estabilizar de acordo com as características do ambiente que ele está armazenado. Então, se eu pego meu brigadeiro aqui que está hiper quente, coloco num depósito ou no prato, cubro com plástico filme e jogo na geladeira, ele vai se adaptar à temperatura da geladeira. Então, quando eu for bolear o meu brigadeiro e servir, ele vai ficar esborrachando, porque ele não foi estabilizado para a temperatura ambiente. E o brigadeiro ele é servido à temperatura ambiente. Então, não te aconselho a deixar esse brigadeiro esfriar na geladeira, certo? E também não faz ele no mesmo dia. Com relação à validade, a gente ainda vai falar aqui um pouquinho, tá? Então, dei o ponto lá no meu brigadeiro, coloquei ele para esfriar aqui em cima da pedra. A gente vai deixar aqui ele esfriando por 4 a 6 horas e aí depois a gente vem aqui bolear o nosso brigadeiro e finalizar, beleza? Minhas queridas e meus queridos, meu brigadeiro aqui já esfriou, tá? Ele levou mais ou menos umas 3 horinhas para esfriar. Vou já mostrar para vocês como que tá aí a textura dele, tá? E eu já deixei aqui o restante do processo de trabalho já tudo pronto. Eu tenho aqui o granulado, tá? Deixa eu falar uma coisinha interessante sobre essa questão do granulado, tá, gente? Para brigadeiros, como normalmente ele é servido a temperatura ambiente ou ele é armazenado na refrigeração, é interessante que você use um granulado macio, não use um granulado crocante. Digo, mas como é que eu vou saber isso? Na embalagem vem especificando granulado crocante ou granulado macio. Para brigadeiros tem que ser o macio, que ele é a base de gordura, então ele vai se manter numa textura mais vamos dizer assim, interessante para o brigadeiro. Se você bota o crocante, que ele é a base de açúcar, o que vai acontecer? Ele vai melar e ele vai derreter, principalmente se você ou seu cliente colocar na geladeira, certo? Então vamos lá aos pontos, tá? Primeiro ponto, gente, o correto aqui é que eu estivesse manipulando ele com luvas, tá? Por que com luvas? Porque ele já passou pelo processo de controle de temperatura, que foi o nosso cozimento lá na panela. Então a partir daqui ele já está pronto para ser consumido. Como eu não estou vendendo, eu vou utilizar as mãos mesmo, tá? Estão higienizadas, estão lavadas, mas o mais adequado, gente, é você manipular a partir daqui de luvas, tá? Eu vou pesar o brigadeiro, certo? Eu vou fazer ele com uma média de 20 gramas, tá, gente? Aí uma dica, Ribamar, eu não quero trabalhar com a balança. Eu quero utilizar uma forma mais caseira de fazer. Pega lá uma colherzinha que você sabe que vai dar uma média de peso legal e você vai tirando por colher, tá? Outro ponto, a manteiga ou a margarina, gente, você vai passar pouco, tá? Vocês estão vendo que minha mão tá brilhando, mas ela não tá com excesso, tá? Então eu vou pegar aqui, vou tirar lá uma parte, tá? Aí é o seguinte, você pode estar tirando na mesma medida com a colher ou fazer como eu estou fazendo aqui, pesando. Eu vou pesar com 20 gramas. Aí, ó, fiz a bolinha e já vou jogar aqui no meu granulado. E eu já vou fazendo isso e depois eu vou empanar, certo? Pesar, porcionar os nossos brigadeiros e enrolar, a gente vai empanar e fazer o acabamento, certo? Então a gente vai espalhar aqui um pouquinho
eu vou simplesmente passar aqui o meu brigadeiro em todo o granulado e levemente, com as mãos ainda untadas, tá, gente? Eu vou dar um acabamentozinho final sem colocar força, tá? Só para que ele fique totalmente redondinho, certo? Tá dando para vocês verem direitinho. Ok, ó. Então é um acabamento só para ele ficar mais redondinho. Vou deixar ele aqui de canto e vou fazer aqui o restante, ó. Vou passar o granulado em todo o brigadeiro, tá? Vou fazer um acabamentozinho aqui, ó, de leve, tá? Sem pressionar, para que ele grude todo o granulado e ele fique bem uniforme, ok? Finalizamos o nosso brigadeiro, tá? Finalmente aqui fizemos todo o processo. Vocês viram que é um passo a passo, que tem começo, meio e fim, então não existe essa questão de segredo, técnica. O importante é tirar o brigadeiro naquele ponto lá que eu mostrei, quando ele cai totalmente por inteiro. Você tirando naquele ponto, gente, não tem errado. Isso serve para todo e qualquer brigadeiro que você estiver fazendo, qualquer sabor de brigadeiro, ok? Vamos lá, coloquei aqui uma forminha mais simples, tá? E aí vamos a alguns pontos. Primeiro ponto, é interessante usar uma forminha mais cara? Gente, quanto mais valor você agregar ao produto, maior é o ticket médio e melhor vai ser a precificação do teu produto. Mas não esqueçam de uma coisa, não adianta de nada uma embalagem linda, uma forminha linda, se eu não identifico o meu produto. Como assim, Tomar? Vai fazer a tua logomarca, dá identidade ao teu produto, que imagina que tá lá uma caixinha linda e maravilhosa e não tem marca. Como é que o meu cliente, né, vai ver o posicionamento com relação a isso daí? Então é interessante que você faça a embalagem com a tua tag, certo? Outro ponto, como é que eu faço para entregar esse produto? Eu aconselho que você sempre faça com pelo menos 24 horas de solicitação da encomenda. Então vamos supor, o meu cliente me pediu ontem esse produto e eu estou entregando hoje para ele. E eu posso armazenar por até quanto tempo? Brigadeiro, gente, é para ele durar aí uns 5 dias no máximo, tá? Porque a partir daí ele começa a perder algumas características. Ele vai começar a ressecar, a açucarar. Não é interessante estar colocando ele na refrigeração, porque ele vai endurecer e depois ele amolece novamente. Então tu imagina o seguinte, quanto mais tempo ele passa na tua mão, menos tempo ele passa na mão do cliente. E aí o que vai acontecer? Tu entrega o produto, o cliente guarda para encomenda depois. Eu faço muito isso, eu gosto de comer o brigadeiro depois. E aí o cliente chega no terceiro dia e o brigadeiro já está começando a ficar com uma característica ruim, tá? Ou então você faz o processo de congelamento, tá? Coloca nas embalagens e congela o produto. Aí já não é muita vantagem. E outra, gente, existem também panelas mexedoras elétricas que tu põe lá em cima do fogão, liga ela. Inclusive tem alguns com timer que alarmam, que param. Então facilita muito o trabalho para que tu sempre trabalhe com um produto mais fresco, certo? Então, para poder fazer essa entrega aqui, como seria? O cliente me pediu ontem, eu faço hoje. Aliás, o cliente me pediu ontem, eu incluo a minha produção de ontem e eu entrego para ele hoje, com 24 horas ou até mais. Quanto mais tempo você pegar aí dessa encomenda, melhor ainda, até mesmo para que tu possa se organizar. Mas sempre produzindo num dia e entregando no outro, beleza? Outro ponto também, gente, a gente não colocou glucose, né? Porque tem gente que fala, mas a glucose evita açucarar. Uma receita bem balanceada, ela não açucara com facilidade, tá? Outro ponto também, gente, com relação à manteiga nas mãos ou margarina nas mãos para poder bolear, mesmo que você esteja de luva. Se tua luva não gruda, melhor ainda que não passa nada. Mas tem gente que passa água, gente, não façam isso, isso aqui é açúcar puro. O açúcar em contato com a água, ele tende a se dissolver e aí vai formar uma película ao redor do brigadeiro. Então não há necessidade de você passar água nas mãos. Ou você utiliza uma luva e faz a utilização da manteiga ou da margarina, ou então, né, que eu não aconselho para quem vai vender,
trabalha com as mãos untadas, ok? No mais, o meu muito obrigado a quem esteve até aqui. Se esse conteúdo foi bacana para você, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aqui o comentário, principalmente se você fizer essa receita, tá? Deixa o comentário que eu fiz e como é que ficou, certo? Lembrem de pedir lá os vídeos, né, do Eu Quero saber sobre os chocolates em pó e sobre os chocolates de origem e nobre, certo? E outra coisa, tá, gente? Se você quer aprender mais sobre brigadeiro, eu tenho um e-book que eu vou deixar aqui o link na descrição, que tem várias técnicas, tem tudo isso, fala muito de ingredientes e fala também de tem algumas receitas diferentes, tá, que eu costumo utilizar. Então, se você quiser se aprofundar mais aí, o link tá aqui embaixo. O precinho dele, muito bom, tá, gente? É um e-book que eu tinha feito no ano passado, se eu não me engano, e eu coloquei ele em prática esse ano, certo? No mais, deixa o teu joinha, comenta, compartilha e, gente, vai ter vídeo toda semana, tá? Meu muito obrigado a todos e, ó, beijo!